Por que é tão difícil dizer um eu te amo? E eu não me incluo fora dessa, tá? E pra falar um pouquinho sobre essa história de não saber dizer eu te amo, eu queria pontuar um pouco sobre a minha relação com o dizer eu te amo, né? Desde criança, eu sempre tive muita dificuldade em falar eu te amo para as pessoas que eram próximas a mim. Meus pais, minhas irmãs. Então, assim, era uma coisa que realmente era difícil pra mim. Não era o fato de eu não ser carinhosa, não era o fato de eu não amar a minha família, era que realmente era difícil. Eu não sei porquê, mas eu sempre tinha, né, era como se algo dentro de mim travasse e eu não conseguia falar, olha, eu te amo. Minhas irmãs falavam, eu te amo, com muita facilidade, e eu não conseguia mesmo. Então, assim, era uma coisa que não era que eu não gostava das pessoas que estavam ao meu redor, era que eu realmente não conseguia falar eu te amo. Com o passar do tempo, eu fui entendendo que falar, né, que se ama alguém, é importante, né? É importante porque você deixa as coisas claras. Às vezes, assim, como dizem, né? O óbvio também precisa ser dito muitas vezes. Então, eu passei a entender que era importante, principalmente porque às vezes a gente não sabe qual vai ser a última vez que a gente vai dizer que ama alguém. E se a gente vai ter a oportunidade de dizer, sabe? E eu tive isso muito claro na minha mente quando eu acho que foi, assim, o momento mais difícil da minha vida, onde eu realmente entendi a importância disso, foi quando a minha mãe estava em uma situação, assim, muito delicada de saúde e que no final ela realmente veio a falecer. Então, naquele momento, que eu ainda tinha muita dificuldade em dizer que amava, ou que, enfim, falar coisas mais carinhosas para as pessoas, eu entendi naquele momento que se eu não falasse para ela que eu a amava, talvez eu não iria poder falar nunca mais. Então eu acredito que foi a partir daquele momento que eu comecei a entender que eu realmente me confrontei com uma situação onde eu entendi, tá, isso é muito importante. E se eu não aprender agora, pode ser que eu perca essa chance. Eu perca essa oportunidade de realmente falar para uma pessoa que eu amo antes que seja tarde demais. Né? E eu lembro muito bem que eu tentei falar para ela, e principalmente quando ela ainda estava acordada, né? E conseguia me entender, eu realmente coloquei toda a minha dificuldade, né, em falar para ela, e eu lembro que eu consegui falar para ela algumas vezes que eu a amava. Depois disso, né, depois desse episódio, e enfim, minha mãe faleceu, e eu realmente entendi, não é, a importância da gente falar para as pessoas certas coisas, mas eu continuei ainda com uma certa dificuldade para falar para as minhas irmãs, talvez, mas com a idade e também com o fato de eu finalmente ter entendido que eu também queria escutar, né, um eu te amo. Então, assim, eu comecei a entender que aquilo também era algo que eu também precisava, né? Eu também precisava de alguém me dizendo que me ama, que gosta de mim, e enfim, por mais que eu tenha tido isso, mas eu não sei, parece que na época eu não valorizava tanto. E hoje, né, com aqui meus 37 anos, eu vejo o quanto é importante a gente realmente deixar claro para as pessoas, principalmente para as pessoas que a gente ama, que a gente de fato ama, né? Porque, afinal, o que a gente está fazendo aqui, né, nesse mundo? Depois de muito tempo, né, e principalmente nesses últimos tempos, eu comecei a pensar pra mim assim, o que é sucesso pra mim? Qual a vida que eu quero? Qual a vida que eu
acredito que vai ser uma vida que eu vou dizer assim, nossa, tô bem sucedida. Porque isso que é muito relativo, né? Cada um tem uma visão de sucesso no mundo. Mas eu acredito que, no fundo, pra mim, o sucesso mesmo é você ter uma vida tranquila, não necessariamente luxuosa ou rica enfim, de coisas, mas de pessoas, sabe? Que a gente realmente ama e a gente vê as pessoas que a gente ama bem. É isso. Entendeu? Então, assim, eu comecei a entender realmente a importância de você dizer que ama e de escutar também. Entendendo o que eu queria escutar, eu também percebi que se eu quero, penso que as outras pessoas também querem o mesmo. Então, eu acho que foi nessa reflexão, assim, de eu quero, se eu quero, eu acredito que muitas outras pessoas também querem a mesma coisa, né? Que eu passei a ser um pouco mais carinhosa. Eu não digo que eu sou uma pessoa super, super, super carinhosa, porque eu acredito que eu realmente não sou. Não sou super carinhosa, eu sou mais assim... Eu sou uma pessoa que tá sempre sorrindo, isso aí, se perguntar pra qualquer pessoa, é a Adriana, tá sempre sorrindo. É isso. Porque eu acho que realmente a gente precisa espalhar coisa boa, né? Eu acho que se a gente tá aqui no mundo pra espalhar alguma coisa, tem que ser alegria, tem que ser amor, tem que ser, sabe, coisa boa. De amargura e sofrimento, o mundo já tá cheio. Então, eu acho que é mais ou menos também essa proposta que eu tenho pra esse canal, sabe? Então, espalhar coisa boa, sabe? Eu sempre tive vontade de criar um canal no YouTube pra isso. Pra falar coisa boa, pra... mas o mundo por aí tá tão cheio de maldade, porque as guerras, porque isso. Eu já pensei em criar um canal sobre geopolítica, inclusive, porque eu gosto muito de política, eu gosto de ler bastante sobre isso. Mas não é a minha essência. Parte muito mais do meu ego do que o que eu realmente sou, né? O que eu realmente sou, o que eu realmente quero, o que eu realmente acredito a gente tem que viver para ser feliz, para amar as pessoas ao nosso redor e para espalhar o bem, só. Então é isso, gente. A partir dessa reflexão, eu só queria lembrar para quem estiver assistindo esse vídeo que é importante a gente falar que ama as pessoas enquanto é tempo, sabe? Enquanto a gente tem aquelas pessoas na nossa vida, porque às vezes a gente acha que aquela pessoa vai ficar na nossa vida durante muito tempo e não é o que acontece, né? Imprevistos acontecem, pessoas também tomam caminhos diferentes, às vezes, e é isso, né? Então, eu acho que é importante a gente falar e deixar claro para as pessoas que a gente gosta, que elas são amadas, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou seguir nesse canal, assim, mais ou menos nesse ritmo, assim, de conversar sobre os meus pensamentos, sobre as coisas que eu acredito. Espero que vocês também gostem. Se quiserem, se inscrevam. Se não quiserem, curtam. Se não curtiu, descurte. E é isso, gente. Tá tudo certo, tá? Tchau.